Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje é flexibilidade funcional. Mas antes da nossa meditação, eu quero lembrar que todas as terças-feiras nós temos o culto de oração às 19h30. Na quarta-feira também nós temos culto de oração às 15 horas, na tarde da bênção. Na quinta-feira nós reunimos nos lares às 20 horas com a finalidade de estar estudando as Escrituras e orando uns pelos outros. Esse grupo tem a finalidade de edificar a vida daqueles que ali vão. Você é meu convidado a estar em um desses grupos que fica próximo da sua casa. É só ligar para nós vamos direcionar você para um grupo mais próximo. O nosso telefone é 3321-5161. No sábado nós reunimos às 19h30 no culto de adoração a Deus e no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoas como você em uma de nossas igrejas. Flexibilidade funcional. Eu tomei aqui um texto que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 16, que esse texto demonstra como Paulo tinha sabedoria, como Paulo teve sabedoria para lidar com as divergências, com as pessoas que pensavam diferente dele, naquilo que ele propôs fazer, que seria difundir o Evangelho, pregar o Evangelho. E ele então, numa demonstração clara, ele mostra que nós devemos também seguir na mesma pisada. Ou seja, não somente nesta missão, mas na área em que for a área de atuação, na nossa esfera de ação. Nós precisamos de aprender. Deixou lições preciosas. E eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho o galardão, mas se constrangido, então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar ao maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desfigurando golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo, ele era aquele que abraçou a causa a qual ele foi incumbida de pregar o Evangelho. Ele se declara como ministro constituído por Deus, ele foi designado. E ele mostra alguns aspectos neste texto
da sua desenvoltura, da sua flexibilidade, sem comprometer a essência daquilo que ele propôs a pregar. Porque ele mostra aqui os sem lei, mostra os que tinham lei, mostra os fracos na fé. 3 segmentos aqui que ele aponta nesse texto, mostrando que todos esses segmentos, ele lidou com eles, abrindo mão, renunciando, sendo acessível, para que de alguma maneira ele pudesse tornar acessível e levar essas pessoas ao conhecimento, ele fazer um bom trabalho na divulgação daquilo do evangelho que era a proposta dele. Agora, esse texto nós podemos aplicar não somente no aspecto espiritual, nós podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida. Aquele que trabalha lá na escola, aquele que trabalha lá no setor público, né? Aquele que trabalha na empresa, aquele que trabalha como autônomo, ele precisa ser uma pessoa que faça o seu papel, colocar obstáculo, né? Vamos imaginar aqui um jardineiro, aquele que é o jardineiro, vamos imaginar que ele trabalhe para uma pessoa que tem plena confiança no seu serviço, mas vamos imaginar o extremo, que ele vai trabalhar para alguém que é super exigente e que ele marca colado, ele é muito exigente. Essa pessoa, se ele quer expandir com sua empresa ou com seu trabalho, tornar conhecido, ele precisa saber lidar com aquele que dá plena direito, liberdade de fazer, e também aprender a lidar com aquela pessoa que marca colado, que é exigente. É isso que Paulo está falando. Estou dando aqui o exemplo, né? Nós poderíamos dar exemplo aqui em várias situações, mas nós precisamos de lidar com pessoas assim, aprender a lidar. Nós precisamos de compreender as pessoas e não elas nos compreender. Paulo, ele tinha essa visão, porque ele tinha uma função. Minha função é pregar o evangelho. E eu estou mostrando aqui que em todas as áreas da nossa vida, se é que nós queremos fazer com maestria, fazer com sabedoria, nós precisamos de ser pessoas mais versátil, mais flexível, para que aquilo que propomos fazer não seja bloqueado. Aliás, a título de informação, nós comunicamos por aquilo que nós fazemos, né? As nossas obras, elas nos identificam. As obras servem para nós deixamos a nossa marca, a nossa identidade, nós deixamos os nossos traços, nós deixamos na nossa digital, naquilo que propomos a fazer. E por isso que há uma necessidade de buscar o crescimento, buscar avançar nas relações e intelectualmente, avançar naquilo que propomos fazer. Imagina um músico. As pessoas, vamos pensar sobre essa questão da flexibilidade funcional, vamos imaginar um músico. O que acontece com uma pessoa que é bom naquilo que ele faz? Então, muitas pessoas que apreciam a música, que têm aptidão para a música, eles vão unir-se, vão buscar aproximar daquela pessoa que é muito sábio na música. Ou seja, o talento deixa aquela impressão. Na primeira vez que a pessoa vê, ela vai perceber. Então, os dons, os talentos é que deixa a primeira impressão, mas o que vai ficar mesmo é o caráter. O que vai ficar mesmo é a marca do caráter. Por isso que Paulo, ele era um homem versátil, bem dinâmico, mostrando a sua flexibilidade para
agrupar as pessoas e tornar o evangelho conhecido sem comprometer a essência, ou seja, o propósito. Ele nunca fugiu do propósito. E aí eu tenho aqui alguns versículos que eu acredito que é importante que eu medite com você. No versículo 22, nós temos o seguinte, desse capítulo 9: fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. O que Paulo estava dizendo para a igreja de Coríntios? Com estas palavras, ele estava dizendo, olha, porque se eu ler um texto que está escrito em Romanos 14, ele vai dizer que a pessoa fraca é aquela pessoa que não comia carne, aquela pessoa cheia de costume, cheia de coisas, uma pessoa muito cismada, aquela pessoa cheia de requisitos para agradar a Deus. Ele fala assim, olha, para essas pessoas eu também me fiz fraco, eu me coloquei no nível delas. Eu não fiquei dizendo para elas que elas são imaturas, que elas são infantis espiritualmente, mas eu me desci ao nível delas. Eu busquei compreender essas pessoas. Eu procurei falar para elas para que de alguma maneira elas pudessem ter um crescimento e amadurecer e ter a revelação daquilo que eu propus fazer. No verso 24 deste mesmo texto, há algo também que ele diz que eu julgo importante. Ele diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Paulo estava dizendo, olha, há um propósito na vida espiritual. Essas pessoas estão se esmerando, elas estão se submetendo disciplina rigorosa para alcançar algo perecível, algo destrutível, a coroa, mas nós estamos focados numa coroa infinitamente superior, que é a coroa da vida eterna. E ele diz assim, o que vocês estão fazendo? Porque aqui ele classifica o sem lei, e ele se fez sem lei, embora ele estivesse debaixo da lei de Cristo. Ou seja, eu, naquilo que não contrariava, que não chocava, que não entrava em choque com a lei de Cristo, eu abri mão, não fiz questão. E aí vem uma série de coisas que das pessoas, vida, regalia, liberdade. Eu disse, não, por causa disso eu preferi abrir mão, mas eu estava debaixo da lei de Cristo. Para os que estavam com lei, eu me fiz de lei. E aí o judeu que guardava o sábado, guardava a lua nova, que guardava uma série de requisitos, eu fiz para me encaminhar com essas pessoas e avançar com elas e revelar a elas o evangelho, que em Cristo nós somos livres e temos que submeter a Cristo, que é o cabeça. E por fim, eu tenho aqui um outro versículo assim, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desfigurando do golpe no ar, mas eu esmurro meu corpo, reduzindo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo falou assim, eu dou o exemplo, eu faço tudo, eu me submeto para que aquilo que eu propus a fazer, eu possa levar o maior número sem comprometer a essência. Por isso que é muito importante, voltando aqui o exemplo do músico, que eu dei, o que agrega as pessoas? A primeira impressão é que fica. Mas o que segura as pessoas é o caráter. Imagina uma pessoa que é um bom profissional, mas ele não honra com os compromissos. Ele não é de confiança.
ele é desrespeitoso. Coloca uma pessoa dessa trabalhar na sua casa, ele não respeita os seus familiares. Coloca uma pessoa dessa trabalhar na sua casa, ele rouba. Ele é talentoso, mas o talento não suporta o caráter. E quando eu falo sobre a flexibilidade funcional, eu estou falando daquilo que nós podemos abrir mão sem fugir da essência do propósito. Quem sabe você que está me assistindo, você é irredutível. Eu acredito que em algumas áreas que nós precisamos ser irredutível, não negociar valores, mas há muitas coisas que nós podemos abrir mão para tornar acessível e aquilo que propomos a fazer possa ganhar uma dimensão muito maior. Deus é um Pai maravilhoso. Ele quer que nós avancemos e crescemos, e principalmente no aspecto de relacionamento, porque Ele nos chamou para ser produtivo, ser pessoas bem-sucedidas. E Jesus, ele diz assim: eu vim para dar vida e vida em abundância. Paulo compreendeu isso. Eu e você precisamos de compreender. Nós não podemos ficar em amarras, nós não podemos ficar em tropeço, nós não podemos ficar como aquela pessoa que eu nasci assim, vou morrer assim. Paulo, ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, e aquilo que ele propôs a fazer, ele falou assim: eu vou ser uma pessoa disciplinada e serei uma pessoa que estou disposto a abrir mão daquilo que é secundário, mas daquilo que é prioritário, eu serei inflexível. Então, querido, o que vale é a essência. O que deixa marca mesmo é o caráter. E eu deixo essa palavra com você. Quem sabe você olha de um lado e olha de outro e tem analisado. Por que o fulano cresce e eu não tenho crescido? Nós temos que abrir o olhar para o mundo de hoje e ver aquilo que nós podemos adaptar, aquilo que se chama de jogo de cintura. Mas aqui eu estou dando o nome de flexibilidade funcional. Pode funcionar sem comprometer a essência. E Deus deseja que eu e você sejamos pessoas ativa e criativa e proativa para a glória e louvor do seu nome. Eu oro a Deus para que Deus nos dê a inteligência, a capacidade que Ele dera para o apóstolo Paulo, que sejamos disciplinados e não bitolados. Deus bendito e Senhor, e eu te suplico, em nome de Jesus, dê-nos, ó Deus, sabedoria para lidar com as divergências, dá-nos, ó Deus, sabedoria para lidar com aqueles que são sábios, dá-nos sabedoria para lidar também com os tolos. Dá-nos, ó Deus, essa mobilidade, esta sabedoria, essa graça, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através das nossas obras. Eu te clamo por este telespectador. Use essas palavras, Senhor, em nome de Jesus, para despertar essa pessoa para a realidade do dia a dia. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.